nosso que estás no céu, louvado e bendito é o teu santo nome. És o Deus perfeito, Deus glorioso, Deus justo e tremendo e Deus maravilhoso. Queremos te adorar e te glorificar por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar em mais uma madrugada diante de ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e majestade te pertence. Para mim é um prazer muito grande poder manifestar meu louvor e a minha gratidão por mais um dia que passou, uma noite, Senhor, que o Senhor está nos dando. E que eu tenho certeza que será de grande valia para muita gente, Senhor, para milhões, bilhões de pessoas que estão sendo abençoadas, que estão recebendo graça, vida e paz, que repercute vindo da tua presença. Eu só tenho a te agradecer. Muito, 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 Senhor. E te pedir que cada vida onde chega esta oração, cada ouvido que chega esta oração, chegue também a tua presença, chegue também o teu agir, chegue também o teu livrar, o teu libertar, chegue também, Senhor, o teu grande escape e solução, Senhor. E que essa pessoa seja tremendamente abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma vez. Hoje, dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro. Estamos a 31 dias do final do ano de 2025. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento, nós queremos comunicar aos irmãos que, devido à situação que está acontecendo com o nosso irmão ou que está nos ajudando na questão dos vídeos, é possível que nós tenhamos que parar com os vídeos, mas vamos continuar com os áudios, sendo que agora nós vamos trabalhar com devocional diário. Então, logo após termine esse tema do Novo Testamento, as cartas gerais e o Apocalipse, então estaremos passando só por devocional diário todos os dias, tá bom? E que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Muito bem, carta de Pedro. Jesus é mencionado como a pedra angular que os edificadores rejeitaram, mas por Deus eleita e preciosa. Eleita, preciosa e gloriosa, como nosso maior exemplo de fidelidade e submissão ao Pai, por causa da nossa salvação. Pedra de tropeço para aqueles que perecem, Cristo padeceu por nós, aquele que venceu os pecados no madeiro, e por isso devemos compartilharmos do seu sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor. O sofrimento de Cristo é algo singular. Por mais que pareça que muita gente morre de muitas mortes muito trágicas, mas diferente de todos, Jesus era inocente. Jesus não praticou nenhum tipo de pecado digno de morte, muito menos digno de repreensão. Mas o sofrimento de Jesus não foi um modelo, um padrão, e nem tampouco uma comoção para as pessoas. O sofrimento de Jesus ele teve objetivo pleno de resgate, de salvação, de libertação à vida dos homens. Não foi em vão, foi perfeito, foi justo o seu proceder em todos os momentos para nos alcançar e nos trazer a salvação. Nosso versículo de ouro diz assim: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando aos irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quiser amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal
e seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os ouvidos do Senhor atento às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Parte desses versículos aqui estão ligados ao Salmo 34. Bendito seja o nome do Senhor. O que vemos aqui é uma demonstração muito clara da necessidade de entendermos o porquê padecemos problemas. Por que enfrentamos? Hoje mesmo eu cheguei a perguntar para Deus não o porquê, mas o para quê. Porque é difícil a gente entender o porquê. Mas para quê? A gente precisa ter entendimento o que a gente deve aproveitar-se das situações que padecemos. Parece que as coisas caminham juntas também para prejudicar, para confundir, para trazer dificuldade de a gente entender por que a coisa, como a coisa chegou àquele ponto. A gente fica difícil. Sinceramente, hoje, em um determinado momento, eu vi lágrimas descer, vi angústia chegar e eu pedi no meu coração, Deus, não deixa isso piorar. Porque não é muito agradável a gente ter que tentar convencer uma pessoa de que aquilo que aconteceu foi natural, não foi espiritual, não teve nenhum tiquinho da ação do mal. É difícil. Mas o melhor disso tudo é quando a gente entende que é melhor a perda com amor e graça em Cristo do que o ganho sem Jesus. E é isso que Pedro fala aqui. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando entranhavelmente e misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado por herança e por herança alcanceis a bênção. O projeto de Deus é esse, é nos abençoar. Mas existe um sistema odioso no mundo que tenta desarticular e tudo que a gente tenta fazer para o bem parece que se transforma em mal. Isso em todos os sentidos, para todas as pessoas. E não tem diferença. Seja ímpio, seja gentil, seja judeu, seja a pessoa que segue a Deus, todos nós vamos enfrentar situações estranhas e difíceis de compreender. Mas é aí que vem o X da questão. Diz assim, porque quem quiser amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios do engano. A gente tem que ter cuidado para que na hora a gente não murmure, a gente não perca a razão, ou mesmo com a razão a gente transforme aquilo num momento de tragédia. E em vez disso, por que não a superação? Em vez disso, por que não nos silenciarmos e apenas chorarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu entrego a Ti todas as coisas. Aí, em determinado momento, eu comecei a cantar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás
que bonança se faz, pois com ele seguro serás. O apóstolo Paulo dizia assim: pobre e miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando penso fazer o que quero, me vejo fazendo aquilo que eu não quero fazer. Então tem coisas que fogem realmente à nossa compreensão. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o sistema mundano, o sistema pagão, o sistema diabólico, o sistema satânico e mesmo o sistema carnal. Por que eu falo em sistema? Porque parece assim, coordenadas as coisas. Parece que as coisas não acontecem por acaso. Elas são forjadas para vir nos prejudicar ou prejudicar aquele que nós amamos. Ou que nós não queremos. Não é nosso desejo ferir, ofender, machucar ninguém, mas de quando a gente vê, a gente está falando coisa que não deveria. A gente está dizendo que aquela pessoa é culpada, ou aquelas pessoas são culpadas, quando na verdade não houve culpa premeditada. Houve culpa? Houve, porque alguém não vigiou, porque alguém não foi sábio, porque alguém não foi capaz de perceber o erro antes de cometê-lo. E o erro dessa pessoa não repercute nela, vai repercutir em outra pessoa. E é isso que Pedro nos adverte aqui. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 a 16. O nosso primeiro estava em 1 Pedro 3, 8 a 12. Observe que essa questão aqui que Pedro nos diz que nós devemos nos alegrar no fato de ser participantes das aflições, vai lá para Mateus, onde Jesus diz com muita clareza: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e louvai a Deus. Por que será que eu tenho que ter alegria e ter felicidade, mesmo em momento de tribulação, mesmo em momento de angústia, mesmo em momento de trevas? Como eu poderia me alegrar em trevas se eu justamente preciso do contrário, da luz? Mas por que eu deixar de ser luz? Porque estou passando por um período de aparentemente densas trevas. Não causada por nós ou por mim, mas causada por alguém que não vigiou e acabou puxando aquele mal ou deixando um portal para passar aquele mal e atingir outra pessoa. E o que é pior, aquela pessoa não quis dar um jeito de resolver. Então, cuidemos com isso. Vamos ter cuidado, por isso que ele diz que ninguém padeça por ser homicida, né? Ninguém padeça por ser ladrão ou malfeitor, porque a tendência da pessoa é querer, de uma certa forma, revidar, transgredir, ou então se justificar, como muitos justificam: roubo porque não tenho oportunidade, porque não me dão oportunidade. Não, a gente rouba, a pessoa rouba porque não vigia, porque não tem cuidado, porque não tenta superar, porque não tenta ser humilde, porque não procura ter cuidado quando você administra o pouco que tem. E aí vem aparecer fome e necessidades, e aí vem roubar, dizendo e se justificando por isso. Ah, mas houve a ocasião, aconteceu, foi facilitado. Não, não foi facilitado. Aquilo está ali, mas não é seu. Aquilo chegou até você, mas não é seu. Deixe passar. Deixe esse negócio continuar. Mas longe de você, não se envolva.
Não se suje nessa lama e não brigue. Pelo contrário, assim como o carro passa dentro d'água e te molha e te suja, você que estava indo para um lugar tão importante, todo limpinho e cheirosinho, se for possível, volte. Tome banho de novo. Se prepare. Se der tempo, chegue lá. Se não, justifique o fato de você não poder ter chegado lá, porque aquele fato realmente aconteceu. E aquela outra pessoa, se não compreender, é porque não quer entender. Então, nós temos hoje muita forma de saber superar as situações da vida e as invertidas. Em Pedro ainda diz assim, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Você já pensou? O apóstolo está dizendo aqui que a gente não deve deixar a malícia tomar conta do nosso coração, que nós não devemos agir com engano, ou fingimento, ou invejas, ou murmurações. A vigilância está em nós, porque essas coisas iniciam dentro de nós e geram para fora e prejudicam nossos amigos, nossos irmãos, pais, pessoas que não têm nada a ver, que nem contribuíram com aquilo, e se aconteceu alguma coisa, não estava no parecer daquela pessoa. Então ele fala do leite racional de uma pessoa novamente nascida. Ou seja, a criança em si ela não pode se alimentar do leite sozinha, precisa de alguém que ajude. Mas às vezes acontece que nós não temos quem nos ajude. Então a gente vai ter que ser habilidoso, sabendo que Deus está falando de leite racional e de meninos novamente nascidos, mas ele sabe que nós já somos adultos ou que nós já temos consciência. Então, por que não usar a consciência e buscar o conhecimento para que a gente se fortaleça e faça o nosso melhor, em vez de buscar o pior de nós para colocar ali diante de atacando, retornando o mal como se nós fôssemos uma única pessoa no mundo que não merece sofrer ou padecer ou passar por tribulações. Isso não é bom, não é agradável a Deus. Aí diz, se é que já provaste que o Senhor é benigno, que às vezes a gente não tem esse diálogo com Deus, esse envolvimento com Deus, essa proximidade com Deus. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja que Jesus foi reprovado, ele fez tanta bondade, tanto milagre, tanta maravilha, e falou tantas coisas, que João chegou a dizer que se fosse escritos o que Jesus falou e fez, não havia lugar no mundo para colocar livros. Porque Jesus fez coisas tremendamente gloriosas em 3 anos aqui na Terra. Fora o que ele faz, todo esse tempo da existência humana, milagres, livramento, curas divinas, maravilhas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais, portas abertas, milagres, coisa maravilhosa que Deus faz. Então a gente tem que ter muito amor por Deus e não o contrário. Aí diz assim, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como eu vou oferecer sacrifício agradável a Deus se eu não tiver um raciocínio em cima das maldades que eu possa cometer, que eu possa errar, que eu possa intransigir, que eu possa achar que os outros têm maldade contra mim, quando eu não vigio com a minha própria existência, com a minha própria culpa, eu não consigo me perdoar da minha própria culpa, das minhas mazelas, dos meus erros, das minhas falhas. Eu preciso me amar como para que eu possa amar os outros. Mas ao me amar, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que pensar também em minha volta, meus familiares, meus amigos, esposa, esposo, filhos, mães. Todo mundo à minha volta precisa de ajuda. Todos precisam de abraço, de apoio, de uma amizade, de um carisma da nossa parte.
Aí diz assim, pelo que também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, leite preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ele está falando de Jesus. Assim para vós os que crerdes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal pedra de esquina e virou pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados o pior, né? Porque vão sofrer as consequências. Não é porque nós fomos atingidos, nós temos nossa razão, que a gente pode sair por aí bordoando os outros, ofendendo os outros, mal interpretando os outros, tendo atitudes de grosseria, de estupidez, de falta de educação, de falta de cortesia. A Bíblia diz que a gente deve vencer o mal com o bem. A gente deve vencer o ódio com amor. Deve vencer a tristeza com alegria. E é isso aqui que ele nos mostra nesse momento aqui. Muito bem, vamos tentar atingir. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 a 17, 21 a 25. Então diz, como participante do sofrimento de Cristo, como participarmos do sofrimento de Cristo, 1 Pedro 4,13, mas alegrem-se por participarem do sofrimento de Cristo, para que também se alegrem e exultem quando a sua própria glória for revelada. Olha que existe algo maior e melhor para nós, se nós tivermos cuidado de passar pelo sofrimento com Cristo sem murmuração, sem queixa, sem estarmos esbraviados, sabe? Com vontade, com nojo, com essas ações malignas que não são nossas. A premissa de Pedro é simples: quanto mais você se conectar com o sofrimento de Cristo, hoje, mais receberá a sua vinda amanhã. Se você participar e compartilhar do sofrimento de Cristo nesta vida, terá uma apreciação maior naquela vida de glória que está próxima. Você estará ansioso pela volta de Cristo, você ensinará o reino de Deus. Por quê? Porque se você se envolver com Cristo dentro da tua ansiedade, tu jogar toda a tua ansiedade nos pés do Senhor, Ele te acolherá e te ajudará a acolher muita gente. Aqui estão algumas sugestões. Jesus sofreu para alcançar as pessoas. Da mesma forma, quando fazermos sacrifício para levar o Evangelho ou aos outros, ou fazer discípulos, compartilharmos um pouco do seu sofrimento, quando nos dedicarmos para que outro ser humano possa ter vida, participarmos de uma pequena parcela do que Jesus fez por nós e fez pela humanidade. Jesus fez pela humanidade, mas fez pessoalmente por você. Jesus estava sozinho? Sim. Ninguém era com Jesus. Mesmo nas salas mais lotadas, Jesus estava sozinho. Ninguém conseguia compreender a profundidade daquele homem. E quando amigos ou familiares nos abandonam por causa da nossa fidelidade a Deus, ou quando estamos em uma sala cheia de pessoas cujas vidas são regidas pelos interesses deste mundo, estando experimentando um pouco do sofrimento de Cristo, fica mais fácil. Porque eu não devo me revoltar quando alguém prospera no seu mau caminho, o que diz no Salmo 37. Eu não devo, porque eles são como erva que vai passar, vai murchar. Jesus experimentou a dor física, sim. A agonia da cruz foi o pior do sofrimento espiritual e psicológico, mas foi, antes de tudo, uma agonia física, açoitado até a morte, depois pregado numa cruz. Cristo sofreu dores corporais que poucos nessa vida jamais experimentaram. Portanto, quando suportarmos a dor física, Jesus compreende e o nosso sofrimento nos permite participar do sofrimento dele, porque nós entendemos que maior sofrimento foi o dele. Então, se ele suportou tais coisas por minha causa, por que eu não posso passar por privações? Por que eu não posso passar por algum sofrimento?
Eu tenho, e se eu passar e saber passar, tem recompensa lá na frente. Qual é a maior recompensa? É habitar com Deus. Jesus foi ridicularizado? Sim. Jesus, seus acusadores zombaram, insultaram, enquanto ele morria, desafiando a salvar a si mesmo. Se de fato ele era o Filho de Deus, ridicularizaram-no por sua capacidade de ajudar os outros, mas não de ajudar a si mesmo. Ele morreu em meio ao ridículo, mas fora ridicularizado a vida toda por seu nascimento suspeito, suas palavras audaciosas, seus atos inovadores. E embora jamais experimentemos o ridículo da mesma medida, podemos participar de seus sofrimentos sempre que formos desonrados por causa da nossa ligação com ele. Não esperemos que as pessoas venham sempre nos aplaudir. Se todo o tempo você está sendo aplaudido, tem alguma coisa que você precisa vigiar. Porque todos nós não somos assim tão perfeitos. Eu vi hoje outra frase de um ser humano que diz assim: as pessoas, elas não, tem hora que elas me chamam chatas, mas depois elas descobrem que eu sou chato justamente porque eu quero fazer o meu melhor. Eu quero fazer o melhor naquilo que eu tenho responsabilidade. E realmente, quando a gente quer fazer o certo e as outras pessoas não estão nem aí para o certo, aí cria uma confusão. Porque as pessoas não vão. É como você colocar, tirar o tapete para mostrar o que está debaixo do tapete. Mas você está fazendo aquilo não para se vingar de ninguém, mas porque você não pode suportar o que está debaixo do tapete, está fedendo. Aquela poeira pode fazer mal. Tem pessoas que sofrem de rinite, de outro tipo de doenças em decorrência da poeira. Então ela é obrigada a puxar o tapete, limpar por baixo, limpar bem o tapete para ficar ali, senão não dá para ficar. Então tem momentos que a gente acaba mexendo com coisas que as pessoas querem esconder, que as pessoas não querem que seja visto. Mas a culpa não é nossa por estarmos fazendo a coisa certa. E as pessoas que não fazem as coisas certas querem abafar. E nós não temos culpa se elas querem abafar. Nós não estamos fazendo aquilo para fazer problema para as pessoas, mas para fazer o nosso trabalho de maneira correta. Então, quando Jesus fazia a coisa certa, causava problema para aqueles que só viviam de hipocrisia, só viviam envergonhados e envergonhando. Jesus não se sentia em casa em nenhum grupo, em nenhum lugar. Jesus nunca teve grupinho. Ah, mas Jesus teve os seus 12 discípulos. Mas se você olhar a história de Jesus, a caminhada de Jesus, Jesus nunca formou grupo com seus discípulos. Jesus estava trabalhando, discipulando eles, tentando ajudá-los a superar a seu envolvimento do pecado, a crescerem espiritualmente, moralmente, a aprenderem as coisas de Deus e até saberem ter as coisas de Deus. Jesus não tinha um grupo de discípulos, Jesus tinha um grupo de aprendiz, né? Que é a tradução de discípulo, alunos que precisavam aprender na prática, na vivência, na palavra, no respeito, na dignidade, na fidelidade, na honradez, ainda que custasse um preço para isso. E a palavra preço aqui não é dinheiro, é tempo, é luta, são chuvas que acontecem, tempestade que tem que se passar. E tudo isso os discípulos passaram com Jesus e aprenderam com ele. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então a gente precisa aprender com Jesus. Jesus não se sentia bem em grupo de fariseu, não participou do grupo dos zelotes, não participou do grupo dos saduceus, não participou dos grupos dos herodianos. Ele não abraçou a mentalidade romana ou grega, nem compartilhou dos sentimentos de muitos de Israel. Ele não apoiou os reinos deste mundo,
mas falou continuamente do reino de Deus. E se você já se sentiu ostracizado e deslocado por todos os lados, você está experimentando um pouco daquilo que Jesus sofreu. Se as pessoas não concordam, se as pessoas te ofendem, se as pessoas te chamam de chato, se as pessoas não conseguem suportar o fato de você tentar fazer a coisa certa, quer aparecer, quer ser justo demais, quer ser santo demais. Não, a gente não quer ser isso, ser demais. A gente quer fazer o certo, e é para fazer o certo, e o certo é certo, e o errado é errado. E pronto. Não é eu que estou falando, é a existência humana que precisa de pessoas sérias, responsáveis, fiéis, dignas e honradas. Se isso não acontecer, se não tiver essas pessoas, não vai ter dilúvio agora de chuva, vai ter dilúvio de fogo, porque vai haver juízo. Porque Deus não suporta os transgressores, porque Deus não suporta os ímpios, porque Deus não tem prazer no ímpio. Deus tem prazer no justo, em praticar o que é certo. E finalmente, Jesus foi incompreendido. Ele falava por parábolas porque não conseguiam compreender seus ensinamentos mais diretos. Foi acusado injustamente. Algumas pessoas pensavam que ele traria uma revolta política extrema contra Roma, mas em vez disso, ele trouxe o reino invisível de Deus. Alguns pensavam que ele odiava tudo que era do judaísmo, mas ele veio para cumprir cada palavra da lei, para que o judaísmo tivesse compreensão das verdades de Deus, né? Alguns pensavam que ele era glutão e beberrão, mas ele tinha a visão mais sóbria da situação do mundo. E se nós já nos sentimos incompreendidos por causa da fidelidade de Cristo, você vivenciou um dos aspectos mais preciosos do sofrimento, que é obedecer ao Pai até o fim, ser fiel até a morte e morte de cruz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti e te agradecemos por sua bondade e sua fidelidade, pela honra de Te servir, pela graça, Senhor, que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E eu só tenho a te louvar, meu Pai. Sinceramente te louvar. Porque tudo o que fazes é perfeito. Porque o teu trabalhar, Senhor, em nossa vida é um trabalhar gigante, de esperança, de bênção. O teu agir, Senhor, em nossa vida nos faz mais digno, ainda no momento que nós não compreendemos, por causa que nós só queremos, Senhor, viver os deleites da vida, nós só queremos viver o gozo, nós só queremos viver a alegria, nós não queremos passar por privações, nós não queremos passar por situação difícil, Senhor. Muitas vezes a gente não consegue entender a gravidade do problema que estamos enfrentando e por isso murmuramos, reclamamos, quando deveríamos procurar, Senhor, nos submeter à Tua vontade, porque também vem a bênção, que é o gozo, como o próprio Isaías dizia, ele verá o trabalho, o gozo do seu trabalho ficará satisfeito, o resultado do seu trabalho ficará satisfeito. Então eu sei que terá um resultado abençoado para aquele que suporta, para aquele que entende, para aquele que compreende, para aquele que não murmura, para aquele que não vive se queixando, para aquele que não vive brigando, encrencando, para aquele, Senhor, que se coloca aos teus pés com humildade e espera que o Senhor haja, porque o Senhor vai agir, Senhor, e a gente não tem a capacidade de compreender os mistérios, Senhor. E nem tudo, Senhor. Hoje eu pude entender, pude tentar entender que nem tudo, Senhor, é planejado. Às vezes as coisas acontecem por acidente de percurso e a gente precisa, Senhor, vigiar para que a gente não transforme aquelas simples coisas que aconteceu
num problema, num mar de lama, num mar de perseguição, num mar de ódio, num mar de angústia, quando deveríamos, Senhor, entender que somos sujeitos a tudo, Senhor, até a pecar contra Ti. Mas, se possível, nos ajuda a não pecar. Se possível, nos ajuda, Senhor, a ser sábio, a ter bom entendimento, a ter bom siso, como diz a Tua palavra, a superar, meu Pai, a não brigar, a não contender, a não ser falso, a não ser hipócrita, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nosso país precisa de Ti. Nossos estados precisam de Ti. Governadores, ministro de Estado, o presidente da República, os senadores, os deputados federais e estaduais, os vereadores, os prefeitos, os governadores, Senhor, todos precisam de Ti. Esta nação precisa de Ti. O melhor, o nosso Supremo Tribunal e todos os tribunais regionais precisam de Ti, Senhor. Necessitam do conforto da Tua direção, mas necessitam que o Senhor, meu Pai, não deixe incubado, não deixe, Senhor, oculto as verdades, mas faça as coisas virem à tona e mostrar quem está planejando o pior para desgastar a vida das pessoas. E se é ser humano também envolvido, que o Senhor ajude, ou esta pessoa a superar este momento, se humilhar e se arrepender, ou a receber a devida punição da justiça divina no mais breve tempo possível, para que sirva de exemplo para outros não cometerem tal ato, Senhor. Assim abençoa cada vida, honra, Senhor, o Teu nome na nossa vida, nos ajuda a vivermos, Senhor, com esperança e estarmos debaixo da potente mão de Deus. Meu Senhor, sem Ti nós não somos nada. Por isso recebe nossa adoração, abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada pai, cada mãe, abençoa nossos irmãos, abençoa meus filhos e filhas, abençoa nossos amigos, Senhor, que estão na nossa lista de oração. Faz o teu milagre na vida daquelas pessoas que estão precisando de um milagre agora. É o que eu te peço em nome de Jesus, para sempre, em nome de Jesus.